Vamos então à resolução de mais uma tarefa. Dessa vez é a solução de problemas com ângulos, parte 2, né? Referente aí à tarefa, às aulas 19, da apostila de matemática. Com seu material em mãos, vamos resolver essa tarefa. Primeiro passo aqui é atividade 1. Sempre nós devemos começar a atividade realizando aí uma leitura minuciosa, uma leitura atenciosa e bem minuciosa. Vamos lá. A imagem anterior, então havia ali uma imagem antes, né? Mostra uma pizza cortada em 8 pedaços iguais. O texto abaixo descreve o procedimento para encontrar a medida do ângulo em destaque, ou seja, o ângulo de um único pedaço de pizza. Sabendo disso, avalie o texto e complete as lacunas. O ângulo de cada um dos 8 pedaços são iguais. Não são? Eles são. E juntos formam um ângulo que de giro completo, né? Se juntarmos os 8 pedaços de pizzas ali, ó, completo. Opa, deixa eu arrumar isso aqui, escrever certinho, né? Aqui, ó. De giro completo. A medida do ângulo de apenas um pedaço, como em destaque na figura, é o resultado da divisão de o quê? De 360 por 8. Simples. Feito isso, vamos à resolução da atividade número 2. Opa, essa aqui é a atividade 2. E vamos dar um zoom aqui. Primeiro passo, leitura bem atenciosa, ó. Andréia pediu uma pizza de 8 pedaços iguais para jantar com seu pai. Terminando o jantar, Andréia percebeu que sobrou 2 pedaços juntos, como da figura abaixo. Então, sobraram esses 2 pedaços aqui. Com base nessas informações, analise e assinale a alternativa com a afirmação verdadeira sobre o ângulo formado pelos 2 pedaços juntos. Então, vamos analisar. Ó, isso aqui, que formou aqui, ó, esse ângulo formado por essas duas extremidades aqui, ó, é um ângulo reto? Sim, ele é um ângulo reto, ó, formou-se um ângulo aqui com esses 2 pedaços de pizza. É um ângulo de 90 graus, ou seja, é o ângulo reto. Então, a alternativa correta já é a primeira. Vamos ali, então, para a segunda atividade. Opa, essa já é a terceira atividade. Atividade de relógio. Já estamos, ó, carecas de fazer atividade de relógio, tanto em sala de aula quanto nas atividades de tarefa. Vamos lá? Primeiro passo, qual é? Leitura. Vamos fazer a leitura aqui. Um relógio de ponteiro, como o da imagem abaixo, tem o ponteiro menor para indicar as horas e o ponteiro maior para indicar os minutos. O relógio da imagem, por exemplo, está marcando 3 horas e 0 minutos, com o ponteiro das horas no 3 e o ponteiro dos minutos no 12, formando o quê? Um ângulo reto ali, tá? Com base nisso, avalie as afirmações abaixo e assinale todas as alternativas que forem corretas. Então, vamos analisar as alternativas e ver quais são as corretas. Primeiro, quando o ponteiro das horas está no 1 e o ponteiro dos minutos está no 12, o menor ângulo entre os ponteiros é de 30 graus? Será? Ó, vamos pensar nisso aí então. Diz aqui que quando o ponteiro das horas está no 1 e o ponteiro dos minutos está no 12, o menor ângulo entre os ponteiros é o 30. Olha, já fizemos essa conta diversas vezes, onde nós pegamos ali uma volta completa do relógio e dividimos por 12. Por quê? Porque é o tanto de números que nós temos aqui, são os espaços. Ó, aqui tem um espaço, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que eu divido em 12. E quando eu divido em 12, eu consigo identificar exatamente o tamanho do ângulo que vai aqui. Já falamos isso diversas vezes. Já sei, por exemplo, de cabeça, que essa divisão aqui nos traz 30 graus. Então, sim, quando o ponteiro das horas estiver no 1 e o ponteiro dos minutos no 12, o menor ângulo formado entre os ponteiros é sim de 30 graus. B. Quando o ponteiro das horas está no 5 e o ponteiro dos minutos está no 12, o menor ângulo entre os ponteiros é um ângulo agudo. Não, 12 está aqui, vou fazer com outra cor. Vou usar o mesmo relógio, tá? Deixa eu voltar ali, vou apagar. Se você julgar necessário, volta o vídeo lá para ver essas partes. E vou colocar aqui, ó, tá dizendo que quando o ponteiro das horas estiver no 5, aqui das horas, tá? Saiu do 3, está no 5. E o ponteiro dos minutos no 12, aqui, ó. Bem aqui em cima, né? Ah, ficou ruim, mas dá pra você perceber um pouquinho aqui, tá? Pra você ter uma ideia, tá? Aqui, ó. Esse ângulo que formou aqui. Esse ângulo é um ângulo agudo? De modo algum, isso é um ângulo obtuso. Então, essa alternativa não está correta. Vamos mais uma, letra C. Quando o ponteiro das horas está no 6 e o ponteiro dos minutos no 12, o ângulo entre os ponteiros é reto? Então, vou apagar ali de novo o meu desenho e vou ilustrar essa situação. Que situação? Ponteiro das horas, ele quer que esteja no 6. E o ponteiro dos minutos lá no 12 ainda. Esse ângulo aqui, por acaso, ele é um ângulo reto? Não, né? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, então não. E ali vamos analisar agora, ó, a última alternativa. A última alternativa diz assim: na posição em que estão na imagem, né, o maior ângulo entre os ponteiros é de 270 graus. Então, na posição em que está na imagem, o maior ângulo entre os ponteiros é de 270 graus. Vamos identificar isso. Vamos voltar ali no desenho e analisar essa situação. Bom, de acordo com a imagem, né? A imagem é essa aqui, nós vamos mexer na imagem. E aqui nós temos um ângulo. Esse é o menor ângulo formado entre as duas semirretas. Ele quer saber o valor do maior ângulo aqui formado na junção dessas duas semirretas. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, forma 90 graus. Eu sei que a volta inteira tem 360. Então, eu vou fazer aqui 360 menos 90. Quanto será que vai dar? 0 menos 0 é 0. 3 aqui eu vou emprestar aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, sobrou 7 aqui. E aqui, como eu havia emprestado 1 para cá, sobrou 2. Então, o maior ângulo formado por essas duas semirretas aqui dos ponteiros, que o maior é esse roxinho aqui, ele tem um valor aí de 270 graus. Sim, realmente, ó. Então, ó, duas alternativas corretas. Ótimo. Olha, esse negócio de alternativa correta é o seguinte: quando a caixa aqui para resposta, a caixinha para resposta for um quadrado, provavelmente tem mais de uma alternativa correta. Tem mais de uma alternativa correta. Quando for uma bolinha, é apenas uma alternativa correta, tá bom? E vamos aqui, ó, a atividade 4. Qual que é o primeiro passo? Uma leitura. Então, ó, a professora de matemática pediu para 3 dos seus estudantes: João, construa um ângulo de 1/3 do ângulo de giro completo. Márcia, construa um ângulo igual à metade do ângulo reto. E Augusto, construa um ângulo igual ao dobro do ângulo reto. Os estudantes fizeram o que a professora pediu corretamente, então todos fizeram certinho.
Com base nessas informações, analise os ângulos construídos por João, Márcia e Augusto e marque a alternativa com suas respectivas classificações. Ó, vamos pensar. O do João era um ângulo 1/3 de giro completo, né? De giro completo. Então, como que eu vou descobrir? Quanto é 1/3 de 360? 300 faz aí, ó. 360 dividido por 3. Ó, isso me lembra até aquele nosso assunto gostoso que são as frações, né? Então, como que nós fazíamos? Ó, 1 vezes 360. E aqui embaixo, ó, não tem nada, mas tem o número 1 invisível. E nós vamos fazer aqui, ó, 1 vezes 1. Então, ó, multiplica aqui e multiplico aqui. Quanto é 1 vezes 360? É 360. Quanto que é 3 vezes 1? É 3. Então, esse ângulo que ele fez aqui, ó, 36 dividido por 3 vai dar 120. 120 graus. Ele é que tipo de ângulo? Ele é um ângulo agudo, ele é um ângulo raso, ele é um ângulo obtuso. Ele é um ângulo obtuso, é um ângulo cuja abertura é maior de 90 e menor que 180. E eu tenho aqui, ó, duas opções que trazem o ângulo obtuso. Vamos ver o desenho da Márcia agora. Márcia construiu um ângulo igual a metade do ângulo reto. Metade do ângulo reto, como que é o ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, né? A metade dele, então, ó, essa partezinha aqui, ele é o quê? Ele é agudo. Olha que interessante. As duas alternativas nos trazem aí que ele pode ser agudo. E vamos ver, então, o ângulo do Augusto. O ângulo do Augusto é um ângulo que é o dobro do ângulo reto. Então, o dobro do ângulo reto, se esse aqui é um ângulo reto, ele fez o quê? Um ângulo raso. Então, as alternativas, né, corretas são, primeiro, o ângulo obtuso, depois ele fez um ângulo agudo e depois temos aí um ângulo raso, de modo que a alternativa correta é essa aqui. Beleza? Termino a tarefa por aqui. Espero que vocês acessem aí para resolver, que estudem bastante. E é aquilo, quem faz tarefa, tira uma boa nota. E até a próxima aula.